Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é sobre medida direta de distâncias. O que é medição direta? É um procedimento experimental para avaliar quantitativamente uma grandeza física através da comparação com uma unidade padrão de medida reconhecida internacionalmente. E o que é que vem a ver o diastímetro? São as famosas trenas, conhecidas como trenas. Então, a fita métrica flexível e graduada em metros, centímetros e milímetros, que proporciona a comparação da sua indicação com a distância a ser avaliada. Então, o procedimento de medição nada mais é do que uma comparação com essa medida internacionalmente reconhecida, que poderá ser feita uma correção, caso seja necessário, para que finalmente você tenha uma quantificação. Então, a tudo isso se chama de processo de medição. Então, no procedimento de medição, não se deve, apoiar a trena diretamente no solo. 2, proporcionar inclinações entre os pontos a serem medidos. Desviar-se do alinhamento entre os pontos. Afrouxar ou tensionar demasiadamente a fita. Por quê? Para evitar a incorporação de erros nas suas medições. Então, vamos em detalhes cada situação dessa descrita anteriormente. Então, na primeira, apoiar a fita diretamente no solo. Por que não se deve fazer isso? Como o terreno é irregular, a fita acompanhará estas imperfeições, alterando a quantificação, conforme vocês podem ver na figurinha aí no esquema mostrado nesses slides. Então, em seguida, a situação 2, proporcionar inclinação ou inclinações entre os pontos. Então, nesse caso, como as medidas devem ser horizontais em topografia, então a inclinação provoca um desvio vertical, alterando a quantificação. Já no caso 3, desviar-se do alinhamento entre os pontos. Quando são necessários vários lances, o alinhamento entre os pontos deverá ser obedecido, porque esse desvio também vai provocar um erro e aumentar, no caso, a sua medida desnecessariamente. Finalmente, no caso 4, afrouxar ou tensionar a fita demasiadamente. Então, a catenária, também conhecida como barriga, ela é inevitável. Porém, ela pode ser controlada se a tensão aplicada for adequada. E se muito tensionada a fita, pode romper ou lacear. No caso, esticar, e você vai alterar esse seu equipamento. Então, vamos para um exemplo das correções por encurtamento ou dilatação de trenas. Então, se a gente tem uma fita que está corretamente graduada, como veio do laboratório, então, se você tem um pedaço que tem 20 centímetros, então, nossa indicação vai ser de 20 centímetros, e nesse caso 1, a trena correta, 20 centímetros medido, é igual a 20 centímetros no real. Agora, imagine que essa trena, ela sofreu um encurtamento. Então, se ela está encurtada de alguma medida, no caso aqui de 2 centímetros, o que é que acontece? Na indicação, vai continuar 20 centímetros. Porém, o que é que eu tenho? Que 20 centímetros medidos nessa trena equivalem a 18 centímetros no real. Já no caso 3, vamos imaginar que a trena está dilatada dessa mesma quantidade, em 2 centímetros. Então, a minha indicação também será 20 centímetros. Porém, eu vou ter, como resultado final, eu vou medir 20 centímetros, quando na verdade eu estarei medindo 22 centímetros. Então vamos agora para alguns exemplos para ficar claro e mostrar também a formulação, que é bem simples para esse caso de trenas. Então a fórmula básica para correções de encurtamentos e dilatação de trenas é dada por DHC igual a LA sobre L vezes DHM, onde LA é igual a L mais ou menos o erro. Então vamos ver cada termo. O DHC é a distância horizontal corrigida. O LA é o comprimento aferido. O L é o comprimento nominal da trena. Então, se ela for de 30 metros, de 50 metros, então isso é que é o comprimento nominal.
Distância horizontal medida é o que efetivamente você vai medir, comparar e vai ser a sua indicação. Então vamos para o primeiro exercício. Um estudante de engenharia civil recebeu a tarefa de medir numa obra o seu perímetro com a trena de 30 metros que lhe foi fornecida. Na trena, havia uma observação dizendo que a mesma estava encurtada em 4,2 centímetros. Considerando que ele obteve a medida de 354,20 metros, qual o valor correto da medida? Então, nesse caso, o que é que nós temos que fazer? Explicitar os dados, no caso, já dá para ver de cara que o que ele quer é a distância horizontal corrigida, então eu vou precisar calcular esse meu comprimento aferido, que nada mais é do que o comprimento nominal da trena, que no caso é 30, mais ou menos o quê? O erro. Só que nesse caso aí, como a trena está encurtada, então para combater o encurtamento, eu tenho que inverter a lógica. Então, se está encurtado, eu devo somar. Se está dilatado, eu devo diminuir. Então, nesse caso, como está encurtado, eu devo somar esse valor do erro. Apenas uma observação que a unidade que foi dada está em centímetros, 4,2 centímetros, e eu tenho que entrar o valor em metro. Então, por isso fica 0,042. Então, no caso, eu tenho meu LA como sendo 30,042 metros. E o comprimento nominal dessa trena, foi dado na questão, é 30 metros. E aí, a distância horizontal medida também, que foi 354,20 metros. Então, pegando-se a fórmula e aplicando corretamente os valores previamente apontados, então eu vou ter que a minha distância horizontal corrigida é igual a 354,70 metros. Isso mostra que eu vou ter que medir um pouco mais, não é isso? 354,70, mas na verdade eu vou estar medindo 354,20, certo? Vamos para o próximo exemplo. Então, nesse exercício 2, um mestre de obras pretende marcar a distância entre dois postes. Para isso, ele pretende utilizar uma trena de 20 metros, cuja dilatação é da ordem de 35 milímetros. Considerando que a distância entre os dois postes deverá ser de 50 metros, qual o comprimento aparente a ser marcado no terreno? Então, nesse caso, o DHC é que foi dado. Então, a distância horizontal corrigida é o final, é o que eu quero realmente medir, que no caso é 50 metros. Só que, como essa trena está alterada, se eu medir 50 metros nessa trena, não vai corresponder a esse valor que eu quero. Então, nesse caso aqui, o LA, como a trena está dilatada, então eu tenho que diminuir esse valor do erro. Como foi dado em milímetros, eu tenho que transformar em metros. Então, 35 milímetros quer dizer 0,035 metros. Então, vamos lá. LA é igual a 20 menos 0,035 é igual a 19,93 metros. E, no caso, o nosso comprimento nominal da trena é de 20 metros. Então, o que é que se quer? O DHM, que é a distância horizontal medida. Quanto é que eu vou ter que medir para que eu obtenha 50 metros no real? Então, está aqui a fórmula, que é a mesma. Aplicando corretamente os valores retirados da questão e fazendo-se as contas, vamos obter 50,18 metros para o DHM, ou seja, a distância horizontal que você deverá medir. Então, você vai ter que medir um pouquinho mais, não é? No caso, 50,18 para corresponder aos 50 metros reais que você quer. Bom, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir nossas videoaulas e compartilhar com seus amigos. Até as próximas!